Ultimamente eu me vejo na frente do espelho e nem eu mesmo reconheço. Assim, sem sorriso, sem brilho no olhar. Talvez você não entenda, de fora é fácil falar. É um prazer muito grande recebê-los em nome do Ministério Público do Estado do Tocantins. O projeto Cultura MP é um projeto institucional desenvolvido pelas 20ª e 21ª Promotoria de Justiça aqui de Palmas e que conta com o apoio do CESAF, que é o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Superior do Ministério Público aqui do Tocantins. Para falar um pouquinho do projeto Cultura MP, vocês viram aqui a abertura do vídeo, se a gente fala dentro de uma instituição que trabalha com o direito, pode parecer uma coisa assim um tanto inusitada, né? Um projeto que trabalha a cultura hip-hop. Então, para contextualizar, para vocês entenderem como que o projeto ele se insere dentro das atribuições das promotorias de justiça da infância, a gente vai dividir aqui com o meu colega Dr. Conrad, porque o projeto é desenvolvido pelas duas promotorias. Então, ele é um projeto inter e multidisciplinar. A gente trabalha com o serviço social, com a psicologia, com pedagogia e com os profissionais do direito. Então, para vocês entenderem como o projeto ele se insere dentro do Ministério Público, dentro das funções institucionais, a gente vai explicar como é que funcionam as promotorias da infância. E para vocês entenderem bem, hoje em dia o direito ele trabalha igual a medicina, para facilitar. A medicina é especializada, o direito da mesma forma. A gente trabalha com especializações. Eu e meu colega Conrad, a gente trabalha com a infância e a juventude. Só que dentro dessa especialização há uma subdivisão. Alguém trabalha com a parte do ato infracional, que é a parte da justiça infanto-juvenil, a justiça penal infanto-juvenil, e a parte da proteção e defesa, que no caso sou eu. Eu vou passar para o Conrad, ele vai falar o que o promotor da infância trabalha e como que o projeto se insere dentro da promotoria dele, e depois eu faço uma apresentação minuciosa do que é o projeto Cultura MP. Conrad, com a palavra. Bom dia a todos. Bom, a Zenaide toca bem no aspecto da especialização. Meu nome é Conrad, sou promotor de justiça da infância e juventude. A minha atribuição específica é a questão do ato infracional. Para vocês entenderem o que significa, é que a lei define o que seja ato infracional como o crime praticado, crime ou contravenção praticado por adolescente, né? Então, por que especializar e por que ter uma diferenciação do crime para o ato infracional? A gente vai entender que no mundo inteiro se trata diferente o adolescente em relação ao adulto. Por quê? É uma questão essencialmente de lógica. É muito mais interessante você reintroduzir o indivíduo que eventualmente teve um desvio na sociedade do que você segregá-lo durante 40 anos, 50 anos, né? Então, essa é a ideia essencial, você reinserir o indivíduo na sociedade. Tem um valor humano nisso daí, o valor da solidariedade humana, tem um valor econômico também de um sujeito que vai dentro da coletividade, dentro da sociedade, produzir, né? E se integrar e produzir não apenas materialmente, mas em valores humanos também, né? E essa é essencialmente a motivação de um tratamento diferenciado por adolescente. Aonde isso tem fundamento legal, já que a gente está falando no direito? O Brasil ele é signatário de várias normas de direito internacional. Uma das normas mais interessantes é a regra de Beijing, né, de 91, que você vai ter uma série de regras para o tratamento do adolescente que pratica o ato infracional. Aí eu até tomei a liberdade de trazer uma parte do texto para vocês verem que curioso. Olha só, na segunda parte das regras, isso aqui está traduzido já. Vou sentar para ficar mais fácil aqui. Sempre que um jovem for apreendido, a apreensão será notificada imediatamente a seus pais, ao tutor, e quando não for possível, tal notificação imediata será aos pais e tutores tão breve quanto possível. E aí, dentro dessas regras aqui, você vai ter um instituto que chama-se remissão.
examinar-se-á a possibilidade, quando apropriada, de atender os jovens infratores sem recorrer às autoridades competentes, para que o julguem oficialmente. Então, você tem, nesse instituto, por exemplo, da remissão, a possibilidade de fazer um atendimento inicial dele antes de ir para o judiciário. Por quê? Você faz um atendimento prévio, você não precisa de uma ação judicial, de levar o indivíduo no fórum. E aí vem um conjunto de coisas que normalmente a comunidade critica, né? Desconhece, e o desconhecido normalmente causa um pouco de receio. A gente tem medo do desconhecido. Mas é um adolescente que praticou um ato infracional, praticou um crime, ele roubou, ele estava traficando, ou eventualmente até matou alguém. E aí a primeira reação que você tem é assim: eu quero que ele pague por isso, né? Eu quero que ele seja punido e, se for possível, exterminar. Tem gente que pensa até em exterminar. É uma ideia muito simples, né? Você pegar e exterminar aquilo que você entende como um adversário. Mas, dentro desse contexto que eu falei no começo, de um contexto social, de um contexto de fundamento, de um contexto humano, a exterminar o adversário é perder a oportunidade de aprender consigo mesmo, né? Então, aí você tem a remissão. E por que a remissão? Quando você for olhar dentro do ECA, ele vai falar da remissão, ele vai falar que deve-se entender o contexto social e a personalidade do adolescente, que são conceitos extrajurídicos. Por isso que a gente perguntou aqui quem é que estava, e de que ramo do direito a gente estava aqui, de que ramo do conhecimento estava aqui. Porque, se você for olhar esse conhecimento sobre a ótica da assistência social, do serviço social, da psicologia, né, do próprio atendimento médico, você vai ver que o primeiro atendimento do adolescente dentro de uma promotoria de ato infracional, ele abrange conceitos extrajurídicos. O fato é típico, o fato é jurídico, é culpável, você tem que pena. Isso não é o motivo do primeiro atendimento, não é o objetivo do primeiro atendimento. O primeiro atendimento, você precisa conhecer o contexto social, a personalidade do adolescente. E aí eu posso contar para vocês um caso prático que acontece aqui. Eu mesmo, eu vim da seara criminal, antes de estudar isso aqui, eu falava, eu quero comer o rim desse cara que pratica um estupro, que pratica um homicídio, né? E aí chega para mim um adolescente que praticou um estupro. Você lê, já lá, 213, você fala, nossa, já é uma coisa... E aí é o estupro contra a criança, que aí é mais... Você já fica com aquela apreensão, assim, eu quero ver quem que é esse marginal, né? É aquela primeira coisa. Quando você faz o contato, e eu tive uma experiência dessa daí, entrou na minha sala um adolescente de 13 anos, acusado de estupro. Aí você fala, pô, mas 13 anos acusado de estupro? Como não tem diferenciação de estupro para homem e para mulher, a gente tem no tipo penal isso abrange os dois. O que aconteceu? O que eu entendi, no final das contas, o que tinha acontecido? Era um jovem, né, de 13 anos, de uma família com um rigor religioso extremamente acerbado, assim, extremamente rigorosas nesse aspecto religioso, e as religiões, algumas religiões têm uma abordagem a respeito do contato sexual muito rígida, né? E o que esse menino fez? Ele foi tomar banho com outro menino pequenininho e acabou tocando o menino. A família viu, e aquilo era uma coisa extremamente grave, né? E acabou vindo parar dentro de uma promotoria da infância e juventude. Aí eu pergunto para vocês, essa versão do estupro, ela encaixa naquela repulsa que a gente tem normalmente em relação a esse ato infracional? Né? Vocês percebem, então? Por que o tratamento diferenciado? Agora, se fosse um adulto praticando uma coisa dessa, você teria uma outra acepção. Então, vocês entendem qual que é o fundamento da diferença dessa acepção. Um crime de homicídio. Um adolescente também de 13 anos recebeu uma sentença no interior pela prática do homicídio. Ele estava jogando bola com outro coleguinha. Esse outro coleguinha, que era um pouquinho mais velho que ele, costumava praticar o bullying com esse jovem. E na hora aconteceu alguma coisa lá naquele campo de futebol que ele ficou extremamente consternado. Ele correu em casa, esse menino de 13 anos, pegou uma faca, voltou e deu uma estocada no menino.
acertou uma região extremamente vital e o menino morreu. Foi sentenciado à internação, foi parar dentro da unidade de internação. Quando ele chegou dentro da internação, a equipe técnica ligou: doutor, tem uma situação aqui que é muito excepcional. E aí a gente vai ter que avaliar essa situação excepcional. Nesse caso, a gente progrediu o adolescente muito rápido. A gente entendeu que a medida aplicada, como ele estava em fase de execução, de acordo com os pareceres técnicos da psicologia e da assistência social, que não era caso de internação. Na verdade, apesar de ser muito grave, e aí a gente vai ter uma ótica em relação à família que perdeu um filho, né? Mas você tem uma outra ótica de um menino, né, que de 12 para 13 anos, entre a diferença de estar lá como criança e a diferença de estar aqui como adolescente, praticou um ato impensado. Então, por que essa abordagem? Justamente para a gente entender o fundamento da diferenciação entre ato infracional e crime, entre uma punição extremamente rigorosa e uma socioeducação, uma responsabilização. Por que responsabilizar? Responsabilizar significa você fazer o indivíduo se apropriar dos seus comportamentos sem a necessidade de impor dor a isso, né? É a culpa, é o amadurecimento, e é essa a ideia da questão infracional, né, essencialmente. Acho que a gente vai trocando figurinha e vamos desenvolvendo isso. Passa a bola para você. Bom, gente, eu peço licença para vocês para eu continuar sentada, tá? Tá muito confortável aqui. E o bom de tudo é que a gente fica todo mundo no mesmo nível, né? Olhos nos olhos. Então, o Conrad, meu colega Conrad, já fez uma abordagem do que é a atuação do promotor da infância e juventude nas questões infracionais. É uma área que nos humaniza muito, porque a gente lida com pessoas em situação de vulnerabilidade social muito grande e nas mazelas mais corriqueiras da vida. Quem de nós aqui nunca cometeu um ato impensado? Agora, para contextualizar o projeto, no ano de 2018, nós tivemos um problema com o movimento hip-hop aqui em Palmas. Acho que aqui, será que a maioria conhece o movimento hip-hop? Até julho de 2018, eu não tinha a menor noção do que era o movimento hip-hop. Então, uns adolescentes lá das Aurenias, fazendo uma famosa batalha de rimas. Alguém já ouviu, sabe o que é a batalha de rimas? Só o Arthur é que está abanando a cabeça, que está dizendo que sabe. O pessoal sabe o que é a batalha de rimas? Eu costumo dizer, na minha linguagem, que a batalha de rimas é um repente juvenil. Então, os jovens fazem aquele desafio de palavras, só que um desafio moderno e mais politizado, do meu ponto de vista. Então, esses jovens estavam fazendo a batalha de rimas quando eles foram abordados por um policial militar, que quebrou a caixa de sons, e aquilo ali gerou um problema muito grande, porque havia, por parte desses jovens, uma visão de que a polícia os criminalizava. Esse problema veio bater na minha promotoria. Aportou na minha promotoria, que é a promotoria da proteção e defesa. Se fosse um ato cometido pelo adolescente, iria para o meu colega Conrad. Mas, como foi um ato praticado contra o adolescente, veio para a minha promotoria. Ao lado disso aí, dessa criminalização do movimento hip-hop, a gente percebeu também que começou a chegar muitas notícias de fato do Conselho Tutelar, dos Conselhos Tutelares de Palmas. Aqui em Palmas nós temos 4 Conselhos Tutelares, sempre se reportando a mesma situação. Situações de automutilação praticada por crianças, que é uma coisa gravíssima, e muito por adolescentes. Então, os adolescentes estavam se cortando, se machucando de uma forma voluntária. Quando começou a chegar, eu estranhei um pouquinho. Numa sexta-feira, eu me lembro que chegaram 3. Logo em seguida, um coordenador pedagógico de uma escola me procurou, em nome de outros coordenadores pedagógicos da rede municipal, pedindo para tratar da questão da automutilação. Porque tinha muitos casos de automutilação e tentativas de suicídio, aliás, já atos de pré-suicídio, já de cogitação, né, do suicídio, por parte de crianças e adolescentes, e os professores não sabiam como abordar esse problema. De que forma prevenir, de que forma mediar essa situação. E, nesse contexto aí, nós começamos a tratar da questão
de encaminhamento dos jovens para os serviços, né? A promotoria da proteção, gente, ela chega, é a seguinte forma de atuação. Chega uma notícia de fato, seja trazida pelo Conselho Tutelar, pela nossa própria ouvidoria, ou pelo Disque 100, que é um serviço nacional. Por exemplo, chega uma notícia de que uma criança está sendo maltratada, ou que tem sinal de automutilação, ou às vezes chega até do sistema de saúde, o sistema de saúde também notifica. E daí a gente instaura um procedimento aqui dentro da nossa área de atuação, um procedimento que a gente chama de extrajudicial, que é para apurar isso aí. De que forma? Aplicando as medidas protetivas cabíveis, para ver se a criança está tendo o atendimento médico adequado, se ela foi encaminhada para o serviço psicológico, como é que a família está sendo tratada nessas questões. O Estatuto da Criança e do Adolescente, dentro da área de atuação do direito, junto com a violência doméstica, é a área mais integral que existe. A gente não trata só o adolescente, a gente trata a família e todo o contexto do adolescente. Tanto que a doutrina acolhida pelo nosso legislador é a doutrina da proteção integral. Então, a abordagem que é feita é uma abordagem sistêmica, é uma abordagem integral daquela criança e do adolescente. Então, instaurou a notícia de fato, a gente começa, então, a indagar se aquela criança está tendo assistência integral. Ela está sendo acompanhada pelo médico, ela está tendo acompanhamento psicológico, a família está tendo algum acompanhamento por parte do município. Então, o trabalho é, de uma forma mais assim específica, isso aí, a gente fazer essa mediação. Então, na tentativa de mediar aquele problema dos adolescentes do movimento hip-hop e também da automutilação com o município, nós tivemos a grata surpresa de que a ONG que tinha sofrido a violência, que era a ONG Unidos por um Mundo Melhor, que é composta essencialmente por pessoas jovens, trabalhavam a questão da prevenção, da automutilação e do suicídio. E numa conversa que nós tivemos aqui numa reunião com a Polícia Militar, eles fizeram uma espécie de rima, de poesia. E eu estava com assistente social também, me encantei com o hip-hop. Até então, gente, eu não sabia nada de hip-hop. Aliás, eu achava que hip-hop, rap, axé, era tudo a mesma coisa, mas não é. Tem muita diferença, vocês sabem disso aí, mas eu não sabia. E nunca é tarde para a gente aprender. Então, a partir daquilo ali, e com o auxílio da assistente social, nós começamos a pensar uma forma de falar com o adolescente, falar com as crianças, de uma forma, uma linguagem bem jovial, e passar essa mensagem de uma forma que o adolescente, que a criança, ela se interessasse. Se a gente for falar com uma criança numa linguagem jurídica, obviamente, essa criança ela não vai se interessar por nos ouvir. Aliás, há uma certa resistência, cada ramo tem a sua linguagem típica, né? Então, nós do direito também nós temos a nossa linguagem típica, uma linguagem muito formal. Então, isso aí afasta um pouquinho. Às vezes, até pessoas adultas, pessoas que estudam, elas têm uma certa dificuldade, por exemplo, de compreender uma sentença judicial. Às vezes, lê a sentença e não entende direito o que ela está falando. Então, o nosso objetivo com o projeto foi justamente passar para crianças e adolescentes essa mensagem de prevenção, de uma solução, que existe uma solução para os problemas que as pessoas enfrentam e que isso aí poderia ser tratado de uma forma diferenciada. Então, com base nessa perspectiva, nessa visão que nós tivemos, nós nos reunimos. Na época a gente falou, né, Conrad? Que eu lembro até hoje como a gente foi no meu gabinete. E ele também querendo trabalhar algumas questões com os adolescentes autores de ato infracional, e a gente começou a falar do projeto. E eu já tinha pesquisado que outros ministérios públicos haviam usado o hip-hop em alguns projetos, né? Então, a gente começou a elaborar isso aí. Nós fizemos a primeira etapa, que foi no ginásio Ayrton Senna, foi no dia 15 de dezembro de 2018. Eu quero passar o vídeo para vocês. Olha, agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, para vocês verem a beleza do projeto, que é uma coisa lindíssima. E também a gente partindo da perspectiva
que esporte, que a cultura, ela liberta as dores das pessoas. Para criança e adolescente, o esporte, que também é uma forma de lazer, em muitas das situações, é importantíssimo. E é uma forma de extravasamento da dor. Porque no caso da automutilação, a gente andou pesquisando isso aí, o que leva o indivíduo a se automutilar? Gente, eu não sou psicóloga, eu vou falar na linguagem que eu, como profissional do direito, consegui entender. A pessoa está com uma dor na alma tão grande e ela não consegue tirar aquela dor da sua alma. E o ser humano, vocês sabem, ele não suporta duas dores. Ele só enfrenta uma dor a cada tempo. Então, para esquecer a dor da alma, ele se corta, ele se mutila, porque enquanto ele está sentindo a dor do corpo, ele não sente a dor da alma, ele esquece. Eu fiz um curso com um hipnotizador, e ele me falou uma coisa na época que eu achei muito curiosa, muito engraçada. Se alguém estiver pensando em suicidar, dê um laxante para ele, ou dê uma martelada no dedo dele. Porque enquanto ele estiver sentindo dor, ou ele estiver com dor de barriga, ele não vai pensar em se matar. O que comprova o nosso entendimento de que o ser humano ele não suporta duas dores ao mesmo tempo. Então, essas crianças e adolescentes que se automutilam, elas estão com uma dor na alma muito grande. Mas quando a gente fala das dores da alma, isso aí não tem ninguém da psicologia aqui, mas se tivesse, confirmaria para a gente esvazia aquele sentimento de dor. Quando você fala daquilo que te aflige, você liberta a sua alma da dor. Mas você não precisa falar só na palavra. Você pode falar também, por exemplo, pelo grafite, pelo desenho. Então, de várias formas, até pelo esporte, pela dança. E nesse contexto aí, a gente inseriu o projeto nas suas 4 modalidades para poder falar com essas crianças e dar a oportunidade que essas crianças falassem das suas dores de uma forma até indireta. Porque todo mundo aqui já foi adolescente um dia. Eu, há mais tempo. O Conrad... Eu ainda sou. Bom, sobre essa perspectiva, diz que todos nós temos uma criança dentro de nós. Né? A psicologia diz isso aí. Né? Então, eu ainda sou criança. Então, quando a gente é adolescente, a gente não gosta muito de falar. O adolescente, quando ele tem um problema, ele se fecha. Eu acho que a maioria das pessoas. Só que o adolescente é de uma forma diferenciada. Ele se fecha e aquilo ali começa a crescer. Mas se ele fala dessa dor através de uma das formas de linguagem, porque a palavra não é a única forma de falar das suas dores, ele alivia aquilo ali e, às vezes, até ele cura. Ele pode curar a sua dor através da arte, através da poesia, através da dança, ou seja, das várias manifestações de arte. Né? Então, o projeto ele partiu dessa vertente aí. E, para algumas pessoas, pode parecer uma coisa estranha, né? Ministério Público trabalhando com hip-hop. Isso aí vem dentro também da nova concepção do Ministério Público. Quando eu entrei no Ministério Público, eu entrei no ano de 1991. Então, foi logo depois da Constituição de 88, então a gente tinha uma outra visão de Ministério Público. O Ministério Público ele foi evoluindo. Naquela época, em 88, a nossa visão de Ministério Público, a visão de quem entrava, era zelar pela ordem jurídica. A gente tinha que cuidar de fiscalizar, fazer com que os demais poderes cumprissem rigorosamente a lei, que o Estado ele cumprisse aquele pacto social que ele havia feito na Constituição de 88. Com o passar do tempo, a evolução do próprio Estado, das instituições, o Ministério Público ele migrou da condição de mero encarregado de fiscalizar a lei para agente de transformação social. Na área da infância, a gente vai mais à frente um pouquinho, porque com o Estatuto da Criança, que é datado de 1990, a gente fala de ECA, o Ministério Público ele assumiu o papel de mediador das políticas públicas. É ele que faz esse elo entre a população e o poder público, vai mediando as políticas públicas. Né? E, atualmente, o Ministério Público ele vai mais longe ainda. Ele é um agente de transformação social. Então, dentro dessa perspectiva de transformação social, a gente, como instituição, empreende algumas ações que acabam por desencadear a transformação social. No caso do nosso projeto Cultura MP, o projeto ele teve um resultado tão bom, apesar de ainda não ter chegado ao final, que a previsão de final é dezembro desse ano, nós já conseguimos que o município de Palmas começasse a elaborar o seu plano de saúde mental,
que até então não tinha. E o município de Palmas hoje, Conrad, desenvolve um projeto similar ao nosso nas escolas, trabalhando com o hip-hop como linguagem, como forma de interlocução com crianças e adolescentes. A ansiedade e a depressão, ela não tem cara. Não são sinais visíveis. São sinais que podem estar aí do seu lado. Podem ser sinais que estão aí com você. Ajude quem precisa. A gente sempre precisa. Depressivamente, ultimamente eu me vejo na frente do espelho e nem eu mesmo reconheço. Assim, sem sorriso, sem brilho no olhar. Talvez você não entenda, de fora é fácil falar. Bagulho é doido, tio, e só quem vive sabe. Entende de verdade, tem noção da gravidade do problema que pra muitos não existe. É tolice, depressão é uma doença. Afirmo porque tive, são várias crises. Pânico total, medo de morrer, descontrole emocional, dores de cabeça e pelo corpo todo. Sensação estranha, 92 não é socorro. Pra quem precisa de um abraço, um conselho, que não acredita em ninguém nem em si mesmo. Desse jeito vive o passageiro da agonia, sem saber onde parar, onde descer no trem da vida. Sozinho no escuro, sem ninguém no poço fundo, virei refém do sofrimento, a depressão. Na fé, mas consegui sair, vou prosseguir assim. Até o de fim. tudo que eu passei, hoje serve de lição. Minha doença não tem cara, não tem cor, nem aparência. Não se resolve apenas deixando para lá. Minha doença me mata todos os dias e eu sei como é lutar contra ela. é mais que preciso, força de vontade pra vencer a dor, o terror da ansiedade que te sufoca, destrói lentamente quem tá em sua volta, amigos, parentes. Me isolei do mundo, de tudo, de todos. Me vi várias vezes com a corda no pescoço, desesperado, solitário, perdido num labirinto sem saída, um caminho. Toda noite eu pensava em desistir, cansado de sofrer, sem ter pra onde ir, sem rumo, confuso, totalmente perturbado, altamente depressivo, coração amargurado. Me libertei na fé, fiz uma escolha, pedi ajuda pra família, também de outras pessoas que realmente se importava com o problema, que por trás do sofrimento existe uma doença. Sozinho no escuro, sem ninguém no poço fundo, virei refém do sofrimento, a depressão. Na fé, mas consegui sair, vou prosseguir assim. Até o de fim. tudo que eu passei, hoje serve de lição.